Olá pessoal, tudo bem com todos? Vamos dar início então à nossa disciplina de saúde mental, né? Turma L3, né? Já deixei marcado para vocês a prova, todo mundo já tem ciência da prova, prova dia 17, né? Dia 17 de dezembro, é uma prova só. Tem que tirar 6 nessa prova para vocês passarem, correto? E na apostila de vocês, na literatura, eu quero que vocês peguem na página 44 da matéria de neuros, falando sobre encefalite, né? Na última aula que nós tivemos, falamos sobre meningite, né? Os sinais e sintomas da meningite, como que adquire a meningite, né? A meningite, todo mundo sabe que é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença que tem cura, mas é uma doença também que deixa sequelas, né? Sequelas graves, sequelas severas, como cegueira, perda da audição, perda da fala, né? Quando ela não mata, ela pode deixar algumas sequelas na pessoa. E hoje nós vamos falar de encefalite. A encefalite, ela é um pouco, podemos dizer, uma doença um pouco mais grave do que a meningite. A encefalite, ela não é adquirida de homem para homem. A encefalite, ela é adquirida através da raiva, né? Então, existem vários fatores etiológicos que estão considerados para adquirir a doença da encefalite, né? A meningite, a inflamação das meninges, dura mater, pia mater e subaracnoide, são as meninges que envolvem o encéfalo. E a encefalite já é todo o encéfalo, né? A região cerebral como toda. E isso daí compromete a qualidade de vida das pessoas, acima de tudo. Então, quando fala que encefalite é inflamação do tecido cerebral produzido por um agente infeccioso ou uma outra toxina. Então, na verdade, a encefalite é uma doença grave que ela tem uma semelhança com a meningite, que é o que? Sinais meníngeos. O que são esses sinais meníngeos, João? Esses sinais meníngeos são rigidez de nuca. Quando não consegue movimentar a nuca, tem esses sinais meníngeos que a gente chama. E como eu falei para vocês, uma das causas da encefalite, né, é a raiva. O carrapato, né, pode passar a raiva. O cão vadio, o cão que não é vacinado, o cão de rua pode passar a raiva. O morcego doente, né? Não é que você agora vai sair falando que eu falei que todo carrapato, todo morcego, todo cachorro que transmite a raiva, todo cão que existe vai transmitir a raiva. Não é isso. São aqueles cães doentes, são aqueles cães que não são cuidados, são aqueles cães que não têm tratamento adequado, assim como o morcego contaminado pela raiva, assim como o carrapato é contaminado pela raiva e vai transmitir encefalite. Né? O vírus, incluindo o vírus da raiva, o enterovírus e o vírus da herpes, são agentes infecciosos comuns. A herpes, né, não é tão comum assim a gente falar que a herpes ela causa encefalite, mas ela entra no rol de doenças, ela entra no rol de toxinas, né? Sabe-se que, segundo as literaturas, a herpes não tem cura, né? A gente sabe que a herpes não tem cura. A herpes tem um período de latência, né? O período em que ela manifesta no organismo da pessoa, e ela tem um período de incubação. É o período que ela fica o quê? Afastada da sintomatologia. Então eu posso ter pacientes assintomáticos que não têm sintomas nenhum de herpes, mas tem a herpes. E eu posso ter pacientes sintomáticos que têm a herpes e apresentam a herpes, ok? A infecção pode disseminar-se através do mosquito ou carrapato infectado. Então todo carrapato que é infectado pela raiva, se picar alguém, pode desenvolver encefalite. Então, eu falei o carrapato infectado pela raiva. Não são todos os carrapatos, senão não existiria vida na Terra.
Então, aqueles carrapatos doentes, aqueles carrapatos infectados, eles também podem desenvolver encefalite no homem, certo, gente? Os exudatos inflamatórios ricos em linfócitos irritam o cérebro e produzem edema cerebral, que é nada mais do que o quê? O pus, a secreção purulenta. Toda palavra terminada em it, a gente sabe que é inflamação. Então, os exudatos, eles vão envolver o que eu chamo de gânglios basais, que são os núcleos presentes no cérebro. Né? Esses núcleos presentes no cérebro, né, tanto tálamo como o hipotálamo, como, por exemplo, também o tronco cerebral, são responsáveis, né, pelas ações de aprendizado, de cognição, de respiração. Então, eles podem ser prejudicados, o tálamo, o hipotálamo e também o tronco cerebral. Virando a literatura de vocês, as manifestações clínicas, né, o que a encefalite ela pode causar no homem, né? Febre, né, a gente sabe, dor de cabeça, sinais meníngeos. Quais são os sinais meníngeos? Rigidez de nuca, náuseas, vômitos, confusão, alteração do nível de consciência, rebaixamento do nível de consciência pela lesão cerebral, convulsões, porque a convulsão está relacionada à agressão cerebral, está relacionado à lesão cerebral. E avaliação diagnóstica, punção lombar. Por que punção lombar para pessoa com encefalite? Né? Qual que é a indicação de uma punção lombar para uma pessoa com encefalite? A punção lombar para uma pessoa com encefalite é para detectar se essa pessoa tem meningite ou não. Como eu já falei, qual que é a semelhança da encefalite com a meningite? Rigidez de nuca. Então, se é rigidez de nuca, eu não sei até então se pode ser que seja uma meningite ou não. Pode ser que seja apenas uma encefalite que essa pessoa está tendo. Apenas no sentido figurado, no sentido de expor a situação, porque é uma doença mais grave do que a própria meningite. Ressonâncias, eletroencefalograma para ver se não tem desordens cerebrais, ressonância, tomografia, né? Tratamento, né? Antibióticos, né? Ali a gente fala também causado por vírus das herpes, né? A ciclovir, né? Que são antirretrovirais, são medicamentos que vão diminuir os efeitos colaterais e também os efeitos dos sinais e sintomas da doença. Sem contar que a gente tem também como medicamentos os anti-inflamatórios para fazer a diminuição do edema cerebral, evitar e tratar as convulsões, sedativos, analgésicos para crises e febres, e cuidado de apoio psicológico, apoio com o neurologista, apoio com o psicólogo, com o assistente social, apoio da família, porque na verdade a encefalite, como eu falei, ela não é uma doença infecto-contagiosa. O hospedeiro intermediário é o carrapato, o hospedeiro definitivo é o homem que vai albergar a raiva. Então é através da raiva do carrapato, através da raiva do morcego e através da raiva, né, do cachorro que pode causar a encefalite na pessoa. É uma doença grave que pode levar a óbito em casos mais severos, ok? E as complicações, gente, principalmente coma, que é algo fatal, né, que leva mesmo, diferente de um pouco da meningite, que também pode agravar o quadro clínico, mas também é relacionado a isso daí. A meningite ela tem menos sequelas no sentido de coma, né, do que a encefalite. A encefalite já leva o paciente para o coma. E frequentemente fatal, ou seja, óbito. Então, se cair na prova, ou se qualquer questionário, ou qualquer situação entre encefalite e meningite, encefalite é pior. A encefalite ela mata mais do que a meningite, tá? Porque, na verdade, como eu falei, a toxina do vírus, né, a toxina da raiva, perdão, ela vai prejudicar o encéfalo. Ela vai prejudicar o hipotálamo, ela vai prejudicar o tálamo, ela vai prejudicar o tronco cerebral, né, que são áreas responsáveis importantes aí junto ao nosso sistema nervoso central. Ok, pessoal? Então nós vamos
E avaliação de enfermagem, gente, para pacientes que vão ter a doença, como que a gente pode avaliar esses pacientes? Obter histórico da família do paciente sobre infecção recente, picada de insetos, mordida de animais, raiva, né? Então, ou seja, com o que trabalha, avaliar, se for o caso, fazer exame físico, cefalocaudal, né? Ele foi picado por carrapato, ele foi agredido por um cachorro da rua, né, locais escuros, locais como cavernas ou algumas tabernas, teve algum morcego que atacou alguém. Então, assim, na verdade, e como eu já falei, a herpes, como ela não tem cura, como que se adquire, né? A gente sabe que o carrapato através da picada, o morcego, e o cachorro através da mordedura. Ou a herpes através da relação sexual, através do beijo, através, né, das manifestações sexuais que a pessoa tem uma com a outra, da conjunção carnal, do coito sexual. Então, na verdade, não tem cura a herpes. Tem gente que vive no período de incubação 20 anos. 20 anos sem ter manifestações clínicas da doença da herpes, que ela vive em incubação. Ela não vive em período de latência. O período de latência é quando há uma manifestação da doença no organismo de alguém. Realizar uma avaliação neurológica, incluindo nível de consciência, né, principalmente sinais meníngeos. Isso já é com a parte neurológica, é com o neurologista, para ele avaliar se tem alguma sequela que leve ele a pensar que possa ser uma meningite. Porque, como eu falei, as duas doenças elas têm semelhanças. As semelhanças delas são sinais meníngeos, né? Que é o que? Rigidez de nuca, não consegue movimentar a cabeça, não consegue movimentar a nuca. A meningite, além dos sinais meníngeos que não conseguem movimentar a nuca, tem vômitos em jato. A encefalite já não tem vômitos em jato. Até aí, né, a gente pode pensar que descartar a hipótese. Por isso que pede o exame LCR. E aí nós temos 3 diagnósticos de enfermagem para meningite. A gente viu o diagnóstico de enfermagem, estudamos um pouco o diagnóstico. Eu falei para vocês o que é o diagnóstico de enfermagem, como que constrói o diagnóstico, segundo NANDA, Associação Norte-Americana de Enfermeiros e Enfermeiras. Né? A gente fala das alterações que o paciente apresenta, a gente não fala do nome da doença, a gente não fala do diagnóstico médico. Eu sei que na prática, no dia a dia, né, junto com todos nós, a gente coloca na evolução cefaleia, dispneia, né? Enfim, não tem problema nenhum a gente colocar esses nomes, ninguém vai ser punido por conta disso. Só que eu falei de diagnósticos de enfermagem, porque na apostila está falando de diagnóstico de enfermagem. Então, eu acho necessário, importante para vocês também, enquanto aluno, saberem que existe os diagnósticos de enfermagem. Assim como outras profissões têm os seus diagnósticos, a enfermagem também pode traçar os seus diagnósticos, ok? Risco de lesão devido a convulsão e edema cerebral, né? O edema cerebral, tanto o edema cerebral quanto as convulsões pode ter risco de lesões, né? A pessoa pode cair, pode sofrer uma queda da própria altura, pode fazer um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Eu sempre falo para vocês, nunca esqueçam, diagnóstico de enfermagem, eu sempre trabalho com o diagnóstico é o que vem primeiro, depois vem a causa. Então, o diagnóstico, risco de lesão é um diagnóstico relacionado, né? Aí sim eu vou estar relacionando a causa, aquilo que pode causar o diagnóstico de enfermagem. A letra B, perfusão alterada do tecido cerebral. O que nós falamos, o que eu falei, expliquei várias vezes sobre perfusão cerebral alterada. A perfusão cerebral alterada é a diminuição de oxigênio a nível cerebral. O paciente pode ter o que nós chamamos de quê, João? De uma hipóxia cerebral.
né? Ele pode ter uma diminuição de nível de oxigênio no cérebro. Isso é um diagnóstico de enfermagem? É diagnóstico de enfermagem. Sim, é um diagnóstico. Qual que é a causa? Devido ao processo da doença. Sempre você vai colocar o seu diagnóstico com a causa. Na prova eu posso pedir diagnóstico para meningite, eu posso pedir diagnóstico para encefalite, eu posso pedir diagnóstico para ataque isquêmico transitório, eu posso pedir diagnóstico para apoplexia, eu posso pedir diagnóstico para aneurisma cerebral, que foram as doenças que nós estamos estudando, ok, gente? Hipertermia, né, devido ao processo infeccioso, né, ou seja, febre alta, né, se tem febre é porque tem infecção, então a febre é um diagnóstico. Cuidados de enfermagem, intervenção de enfermagem, assistência de enfermagem, tudo isso leva a gente a ter a nomenclatura, né, o título, né, o objetivo é o mesmo. Quando eu falo cuidados, intervenções, assistências, plano assistencial, planejamento assistencial de enfermagem, é tudo um significado só. Só muda as palavras, mas é um significado só. Então, por exemplo, manter o ambiente tranquilo, fornecer delicadamente cuidados, evitando a superatividade e agitação, né? Manter as precauções contra convulsões. Sempre é importante falar que grades devem ser elevadas. Não só pessoas com quadro de encefalite, com quadro de meningite, com quadro de aneurisma, com quadro de ataque isquêmico transitório, com quadro de apoplexia, não. Qualquer tipo de internação, o seu paciente, de preferência idoso, de preferência uma pessoa que tem uma desordem cerebral importante, como Alzheimer, como Parkinson, a gente deve elevar a grade do leito desse paciente. Administrar medicamentos conforme prescrição, monitorar a resposta e reações. Isso é evolução de enfermagem. Isso é anotação de enfermagem. Durante as minhas 12 horas de plantão, eu vou anotar tudo aquilo que aconteceu com o meu paciente nas minhas 12 horas de plantão. Eu não preciso começar a anotar faltando 30 minutos para eu terminar o meu plantão. Não. Eu posso começar os pequenos detalhes lá no início, quando eu começo a assumir o plantão, eu pego a caderneta, já vou anotando alguma coisa importante e coloco no meu bolso. Para quando eu chegar no final do meu plantão, eu já tenho informações necessárias, coerentes, que vão dar sequência ou subsequência a outro plantão e que vou passar para o meu colega tudo aquilo que aconteceu de importante no plantão que comprometeu o meu paciente, se ele passou bem, se ele não passou bem, se ele teve febre, se ele não teve febre, se ele aceitou a dieta, se ele teve vômitos, se ele teve convulsão, se ele teve rebaixamento do nível de consciência, né? E tudo isso a gente vai passar para o nosso colega de plantão. E como a gente faz promovendo o aumento de oxigênio no cérebro, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Aumentar o oxigênio. Aumentar a presença de O2 no organismo do paciente, né? Se ele está com hipóxia cerebral, se ele está com diminuição de oxigênio a nível cerebral, eu tenho que ofertar O2 para ele, né? A saturação de oxigênio, como é que tá? Né? Vou pegar o oxímetro de pulso, né? Aquele que coloca no dedinho, vou avaliar para ver quanto que tem de saturação de oxigênio, para ele ter uma condição, só um minutinho, para ele ter uma condição melhor de saber quando que ele vai receber oxigênio ou não. Então, eu tenho aqui, só para ilustrar um pouco melhor, o oxímetro para a gente avaliar o nível de saturação de oxigênio do paciente. Neste caso aqui, eu só estou vendo, para mostrar para vocês, um oxímetro, né? 97, né? 97 de saturação e 95 de frequência cardíaca. Isso aqui é o meu oxímetro de pulso, né? Então, ou seja, tanto a minha frequência cardíaca quanto o meu coração
Teoricamente, segundo o aparelho, está ok, né? Está ok. Então, isso daí a gente também avalia para ver se realmente o paciente precisa ou não de oxigênio, né? Vamos lá, então. Aliviando a dor, né? Então vamos lá, monitorar rigorosamente o estado neurológico para observar se não tem nenhum tipo de lesão, se não tem nenhum tipo de sequela, astenia, que é fraqueza muscular, comprometimento do nervo craniano, que já é com o neurologista, ele que vai avaliar essa condição, não somos nós que vamos avaliar, através de ressonância magnética, através de tomografia computadorizada. Fornecer cuidados de apoio quando surge o coma, né? Aí os cuidados de apoio quando surge o coma, a gente sabe que são as necessidades básicas fisiológicas prejudicadas do nosso paciente quando ele está com coma. Banho de leito, dieta, né, nasogástrica, né, ou dieta nasoenteral. A gente tem que prestar cuidado de mudança de decúbito nesse paciente, administração de medicação sob prescrição médica, injetável, né, aprazamento da medicação, balanço hídrico, né, monitorar, né, a qualidade do paciente, avaliar a TPR do paciente. Então são vários os cuidados que esse paciente vai precisar, verificar, né, a troca de plantão, ou antes da troca de plantão, sempre que houver necessidade, ser um cuidado específico de enfermagem, trocar todos os pacientes que estão urinados, todos os pacientes que estão evacuados por conta do coma, porque não consegue. A gente tem que sempre, gente, eu falo, nos policiarmos quando falarmos próximo ao paciente, qualquer tipo de situação, qualquer frase, qualquer palavra. A gente não sabe até que nível está o coma do paciente para a gente saber que realmente ele está ouvindo ou não está ouvindo. Então isso é importante, policiar mesmo, porque uma palavra mal pronunciada eu posso ainda levar a mais complicações para esse paciente, ok? Então fornecer os cuidados, estimular outras pessoas afins com o paciente para interagir com ele, né? Mesmo durante o coma, e participar dos cuidados de reabilitação. Aí a gente pode pensar em quem? Fisioterapeuta, assistente social, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, o próprio médico, os familiares, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, uma gama de pessoas, uma gama de profissionais habilitados, multiprofissionais que vão estar junto, trabalhando na reabilitação desse paciente, porque, como eu falei, eu não sei até que nível está o coma desse paciente. Pode ser que ele esteja ouvindo tudo, pode ser que ele esteja sentindo tudo. Eu posso perceber isso, eu posso permitir que isso aconteça através da frequência cardíaca que acelera, através da saturação. Ele pode ficar mais ofegante no tubo, né? Porque ele está reconhecendo que alguém da família está por perto e assim sucessivamente. Ambura em mãos, desfibrilador, né? Tubo endotraqueal, soroterapia, banho de leito, como eu falei, oxigenoterapia, como ele já está entubado, né? Todas as necessidades básicas fisiológicas prejudicadas que esse paciente vem a ter quando ele está em coma, ele vai precisar do apoio da enfermagem, ele vai precisar do apoio do psicólogo, e mesmo em coma, ele vai precisar do apoio do nutricionista, do assistente social, do TO, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar e a família presente também para colaborar também nesse processo de recuperação do paciente. Aliviando a febre. Então, monitorar frequentemente a temperatura, né? TPR, temperatura, pulso e respiração. Administrar antipiréticos, realizar balanço hídrico, já falamos sobre o balanço hídrico, tudo que entra, tudo que sai. Avaliar se ele está retendo, se ele está perdendo, se ele está fazendo insuficiência renal, se ele está fazendo uma falência múltipla do sistema renal, né? Ou de outros órgãos em anexo. Ficar atento a sinais de outras infecções, né? Principalmente febre
né? Paciente em coma com febre é sinais de infecção, pode ser infecção urinária, pode ser uma pneumonia, pode ser uma cistite, pode ser, né, outro tipo de situação como derrame pleural, pode ser um empiema pleural. Então a gente tem que avaliar várias condições do paciente, porque paciente em coma ou não em coma com febre é sinais de infecção. Então, se ele está com febre, é porque alguma coisa de errado está acontecendo com esse paciente. E a gente tem que avaliar de perto. Educação do paciente e manutenção da saúde. Explicar os efeitos do processo da doença e os fundamentos dos cuidados. Isso se ele quiser. Isso se ele desejar, né? Isso se ele quiser saber das informações, se ele quer saber o protocolo, se ele quer saber o diagnóstico, se ele quer saber o prognóstico, quando ele está lúcido, orientado no tempo e no espaço. Porque a pessoa ela tem direito de saber o que está acontecendo com ela. Tranquilizar outras pessoas a fins de baseado no prognóstico do paciente, porque muitas das vezes a gente pensa, como a gente já falou, com encefalite, as complicações é o coma e o óbito. Mas quando é descoberto a tempo, é medicado com antivirais, né? Antirretrovirais, analgésicos, anti-inflamatórios para diminuir o edema cerebral desse paciente, né? A gente já falou da questão do hipotálamo, do tálamo, do tronco cerebral, né, que é importante. São 3 áreas importantíssimas dentro do sistema neurológico que pode comprometer o paciente, que pode comprometer ele, principalmente ele estando na UTI. E aí, estimular as consultas de follow-up, né, que significa o quê? Tratamento após alta. Melhorou, estabilizou, está compensado, respondendo ao ambiente, respirando a hora ambiente, alimentando, realizando as suas necessidades básicas, sem necessidade de auxílio de ninguém, tá? O prognóstico dele é alto, é melhora clínica, então ele tem que continuar com a avaliação com o neurologista. Mesmo depois que ele foi curado da encefalite, ele tem que continuar com a questão do neurologista, tá? Sequelas, a encefalite ela não é de deixar sequelas, né? Pode ser que alguém possa ter perguntado. E as sequelas? Sequelas, a encefalite ela não é de deixar sequelas. O que pode acontecer são complicações como coma e óbito, ok? Educação do paciente e manutenção da saúde. Explicar os efeitos do processo da doença, os fundamentos dos cuidados, né? Principalmente quando ele ainda necessita de algum cuidado, né? Esses cuidados serão realizados em casa por alguém. Tranquilizar outras pessoas a fim do basílio, já falamos. Educar outras pessoas a respeito dos sinais e sintomas da encefalite quando se suspeita de uma epidemia, né? Procurar o hospital, procurar o PSF mais próximo da casa, da família, procurar a epidemiologia do município quando a gente pensa numa epidemia, quando a gente pensa numa pandemia, né? É importante isso, então a gente tem que comunicar os órgãos competentes para tomar as devidas providências. Estimular a profilaxia. Que profilaxia é essa, João? Vacina, né? Vacina principalmente da raiva, sempre que existe uma mordida de um animal não vacinado, né? Então isso é importante a gente saber que o animal saudável, o animal vacinado, o animal que ele é um animal cuidado, né? Ele tem todas as suas qualidades, ele tem todas as suas formas, né, de transparecer que é um cachorro, que é um cão sadio, que não é um cão vadio. Agora, um cão da rua, um cão que não é vacinado, um cão que não é acompanhado por perto. Então, esses cães, a gente deve ter mais cuidados com ele. Não que todos os cães tenham raiva. Não é regra isso que a gente está falando. E que essa raiva vai causar uma encefalite. Mas que deve precaver para que não haja complicações mais sérias, né? Gente, toda dúvida que vocês tiverem, né, qualquer dúvida a respeito da matéria, né, a nossa prova é dia 17 de dezembro, saúde mental, então qualquer dúvida, mande pergunta para mim, não fique com dúvidas, né, porque na hora da prova a gente
mesmo distante, breve, se Deus quiser, vamos estar juntos, não vou poder estar dando suporte, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês estejam comigo, mandando perguntas, tanto no privado, quanto na coletividade, mas que mandem perguntas, não deixe de mandar as perguntas, porque isso é importante para vocês, para que vocês busquem mais o conhecimento, a busca do conhecimento, né? Então, fechar essa aula de encefalite, né, que é uma aula que foi falada sobre a raiva, né, a mordedura do cão, a picada do carrapato, o ataque do morcego, a herpes, né, são tipos de complicações que podem evoluir para raiva, né? Então, qualquer tipo de cuidado, principalmente carrapato, morcego, né, enfermeiro que trabalha na zona rural, né, o agente comunitário de saúde, o técnico em enfermagem que trabalha na zona rural, né, ter conhecimento, fazer palestras, fazer educação continuada e permanente, né, fazer treinamento para identificar melhor as condições deste paciente e para que não haja nenhum problema com relação a isso daí, né, que é o mais importante de todos, ok? Então, gente, fica aí o meu recado para vocês hoje, a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês estiverem, eu estou à disposição. Como eu já falei, não fique com dúvidas, né? A matéria é rápida, mas não pode faltar nas minhas aulas. Tem que assistir os vídeos para vocês interagirem comigo, para vocês acompanharem de perto, para vocês não perderem nem um minuto, ok? Até mais!